João capítulo 3, versículo 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Vou repetir: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para cá. Por que Jesus resolve dar espaço para um fariseu poder perguntar a ele, questionar a ele a respeito das coisas espirituais e daquilo que Jesus prega? Quando Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus disse isso para Nicodemos. A sua Bíblia, ela vai dividir em categorias o texto, mas todo o capítulo está envolvido na mesma história. Foi para Nicodemos que Jesus disse: quem é nascido da carne é da carne. Foi para Nicodemos que Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. E foi para Nicodemos que Jesus vai dizer muitas outras coisas, inclusive o famoso João 3,16. Mas por que Jesus vai falar sobre uma salvação universal? O que é universal? Para todos, sem distinção de raça, sem distinção de pessoa. Por que Jesus vai falar para Nicodemos que ele veio para salvar todo aquele que cresce? Não por obras, não por meio da lei, mas pelo que cresce. Fé. Hebreus vai dizer que fé é a certeza das coisas que não vemos e a convicção das coisas que nós esperamos. Então, se a salvação, como diz Efésios 2:9, se a salvação é pela fé, significa que você não está salvo. Significa que você será salvo. O que é a fé? A fé é aquilo que eu tenho certeza que é meu, mas não está na minha mão. Só que Jesus vai falar disso para Nicodemos. Por quê? Os fariseus do século I, inclui Nicodemos na história, acreditavam que somente eles sabiam interpretar a palavra, as escrituras, a lei. Somente eles se salvariam e somente eles eram predestinados, porque eles pegavam a escritura, a Bíblia, e interpretavam da forma com que eles achavam que era correto. Não tem uma linha teológica assim, chamada calvinismo? Somente eles sabem interpretar a Bíblia, somente eles vão ser salvos e Deus só escolheu eles para ir para o céu. Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, essa tua visão está errada, Nicodemos. A salvação é condicional. Não é só vocês a quem Deus vai salvar, não. Aí diz o texto que os judeus chegavam para ele e diziam: mas nós somos filhos de Abraão, fomos predestinados à salvação. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: está vendo aquelas pedras? Até aquelas pedras ali, se Deus quiser, Deus levanta filhos de Abraão sobre elas. Jesus quebra esse tipo de ensino teológico que até hoje tem igrejas que estão ensinando. Não, Deus quer salvar alguns para o céu, e Deus vai decretar para o inferno. Mentira. É diabólico, é do inferno. Foi o diabo que inventou a história. Não é bíblico, não tem amparo nas escrituras. Jesus não afirma isso, Paulo não afirma isso. De onde veio isso? Do inferno. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 2 e 3, Paulo vai dizer: se alguém colocar outro fundamento no lugar do fundamento que já está posto, que é Cristo Jesus, seja este, ainda que se ele descer do céu e se disser anjo, amaldiçoe-o, diga: amaldiçoado você é. Por quê? Porque pôs na escritura aquilo que não existe sobre ela. É por isso que a gente, quando vai entender a respeito de algumas coisas polêmicas, a gente precisa ter cuidado, porque tem coisa que vem disfarçado de verdade, é mentira. Tem coisas que vem disfarçado de bonito, o discurso é lindo, o discurso é maravilhoso. Ó, meus irmãos, a base teológica, porque isso, porque aquilo. Mentira.
As mesmas pessoas que ensinam a predestinação calvinista são pessoas que não acreditam no poder do Espírito Santo. São pessoas que não acreditam que Deus ainda pode curar. São pessoas que defendem a causa LGBT. São pessoas que não têm coragem de se posicionar para atacar o pecado, mas só ataca o outro. São covardes que só conseguem falar da igreja do outro. O outro está errado, eu estou certo. Essa visão Jesus já começou a combater aqui. Jesus começa dizendo para Nicodemos: ô Nicodemos, assim como Moisés, versículo 15 de João 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que todo aquele que olhasse para ela fosse curado de todo mal, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê. Irmão, a palavra todo aquele na Bíblia é todo aquele. Alguns dizem, não, é toda pessoa de cada lugar do mundo. Não, é todo o mundo. Diz o texto: Deus amou o mundo. Não significa que o mundo vai ser salvo, porque nem todo mundo quer. A Bíblia cita mais de 30 textos dizendo que Deus quer salvar todo mundo. Aí tem 1 ou 2 textos que diz que Deus vai salvar alguns, aí os caras pegam os 2 textos e chutam os 30. Não se faz isso. Mas são exceções, e nós não podemos fazer da exceção uma regra. Vai interpretar a Bíblia? Você pega a maioria dos textos que falam uma coisa para entender a minoria. Não é pegar a minoria para entender a maioria, porque senão não funciona, fica incoerente, fica errado. E o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração nessa noite? Aprenda a saber defender o que você acredita. Nicodemos só fez uma pergunta a Jesus. Jesus desembuchou um capítulo inteiro para Nicodemos. Jesus foi inteligente. Jesus disse: eu já sei onde Nicodemos quer chegar, então eu vou falar. É pá, 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 pá. Então é uma teologia. E ninguém aqui tem a obrigação de ser teólogo, porque a Bíblia diz que não é sem teologia, não agradando, não, é sem fé. Fé você tem a obrigação de ter, teologia não. Mas nós temos a obrigação de entendermos, procurarmos saber pelo menos o básico de cada assunto. A Bíblia diz no livro de Atos que os crentes da cidade de Bereia eram muito mais honrosos diante de Deus do que todos os outros crentes. Por quê? Porque tudo que eles ouviam a respeito da palavra, eles iam conferir para ver se estava de fato de acordo com aquilo que está escrito. Então nessa noite o Espírito Santo incomoda o teu coração a você despertar mais um interesse de leitura da palavra de Deus. Desperta esse desejo. Eu sei que às vezes quem não tem o hábito ou o costume, não foi educado assim, vai começar a ler, vai ficar meio enfadado, mas você precisa tomar isso como um desafio para você. Precisa tomar o hábito como um intuito de você querer crescer, porque a Bíblia diz o quê? Cresçam na graça. Ora, vem para o culto, busca os dons, mas também crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento. Porque a graça vai fazer você chegar em lugares que nem todo mundo vai conseguir chegar, mas é o conhecimento que vai dizer onde você está naquele exato momento. Graça e conhecimento. Eu fico imaginando por que as pessoas falam tão mal de pentecostais. Nós somos uma igreja pentecostal. As pessoas falam tão mal dos pentecostais, mas foi a teologia pentecostal quem evangelizou o Brasil. Para quem não sabe, a teologia calvinista, vou dizer uma coisa aqui para você entender, que é essa teologia que Nicodemos acreditava, não tinha o mesmo nome, claro, óbvio, eram épocas diferentes, mas a ideia é a mesma. Foi uma teologia que conseguiu acabar com a religião cristã na Europa. Para quem não sabe, a Europa hoje majoritariamente ou é islâmica ou tem outra religião, por causa dessa ideia de que Deus quer salvar alguns. A França hoje é o maior país ateu do mundo por causa deles. Uma vez me perguntaram: vocês pentecostais fazem muita zoada. Eu disse: a gente incomoda o vizinho, mas vocês acabaram com um continente inteiro. Eu nunca ouvi falar que um país virou ateu porque foi pentecostal, pelo contrário. Então nessa noite que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração o desejo de pesquisar mais. Amém?
Aplauda o Senhor nessa noite. Josivaldo.